Então, na verdade, foi muito rápido, né, do meu chamado, entender que Deus estava me chamando para o campo da Amazônia. E a minha partida foi no final de 2015, em dezembro. Eu estava numa igreja, também através da campanha de 2015. Eu amo o Brasil, quero ser bênção para a minha nação. O Senhor falou ao meu coração. E todas as vezes que falava sobre a Amazônia, orava sobre os ribeirinhos, e meu coração ardia diferente. Então Deus confirmou esse chamado. E já em fevereiro de 2016 eu fui enviada ao campo. As inscrições já estavam abertas, estavam quase ali se encerrando. Eu tinha 18 anos, morava com os meus avós. Foi um tempo de muita oração em que Deus confirmou cada processo do meu chamado. Foi algo muito específico, né, que aconteceu comigo. Por causa da minha família, fui criada com os meus avós, nunca havia saído de casa, 18 anos. Ir para a Amazônia era algo que realmente era impossível, né, aos meus olhos. E ali Deus foi trabalhando no meu coração, trabalhando esse chamado, trabalhando também no coração da minha família. Eu acho isso muito importante, porque, de fato, quando o Senhor nos chama, quando nós decidimos obedecer ao Senhor, né? O texto, a palavra já diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para que nós possamos cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. E comigo foi assim. Todas as coisas cooperaram para que eu estivesse na Amazônia, para que eu fosse enviada à Amazônia. Uma das minhas preocupações era a minha família, eram os meus avós. Então, você que é jovem, que talvez Deus está te chamando ao campo, mas tem o sentimento de medo no seu coração, de deixar a sua família, de deixar a sua casa, porque a nossa preocupação são com os que ficam, né? Os nossos pais, os nossos avós, como eles vão ficar. E eu tinha também essa dificuldade, mas foi um processo de muita oração. Eu coloquei diante do Senhor e eu fiz uma oração muito específica. Eu falei: Deus, se o Senhor está me chamando à Amazônia, confirme esse chamado no coração do meu avô. Legal. Porque o meu avô, ele era um homem assim muito protetor, sempre foi. Eu fui criada por ele, eu e meus irmãos. Então a minha preocupação era essa. E eu orei sozinha, falei com Deus, coloquei isso diante de Deus. E toda a minha família, minha mãe, meu pai, os meus tios, a minha tia, que era também da minha igreja, que é da minha igreja, não acreditava que ele me autorizaria a ir para o campo. E aí, no dia que eu conversei com ele, principalmente porque o meu avô não era cristão. Sim. Então a dificuldade era ainda maior para que ele entendesse o meu chamado. E no dia que eu conversei com ele, que eu falei sobre a Amazônia, o meu avô chorou e se levantou e disse: se Deus está te chamando, quem sou eu para impedir os planos de Deus na sua vida? Que você vá e que Deus te abençoe lá. Amém. Então todas as coisas cooperaram para que eu estivesse em Amazônia debaixo de muita oração. E a preparação é essa, meus irmãos. É orar, colocar diante de Deus, sabendo que Deus nos capacita, sabendo que Deus que vai fazer através de nós. Nós não temos capacidade. Nós não estamos na Amazônia porque nós somos corajosos demais. Há quem diga, né? Vocês são corajosos. Corajoso é você que ouve a voz de Deus e não obedece. Uau. Esse precisa ser corajoso. Não obedecer a Deus. Nós estamos lá em obediência ao Senhor. Nós somos simplesmente igreja, mas também simplesmente servos. Servos que se colocaram à disposição de Deus e que Deus tem feito através de nós, não para a nossa glória, mas para a glória dele.